Como um cristão lida com o pecado contínuo? Bem, primeiro de tudo, precisamos entender que se uma pessoa é cristã, seu coração foi regenerado, eles foram feitos vivos e receberam um novo coração, e também o Espírito Santo habita dentro deles. Um cristão vai experimentar mudanças, transformações, eles vão crescer em conformidade com Cristo, mas ao mesmo tempo, nunca estaremos livres do pecado deste lado do céu. Quero que olhemos para João, é o capítulo 1. João diz o versículo 8, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Uma das coisas que é tão evidente sobre alguém que é cristão, não é que eles não tenham pecado, mas que eles reconhecem o pecado em suas vidas. E quando eles veem esse pecado, eles confessam isso muitas vezes. Não vemos quão extraordinário isso realmente é. Vivemos em um mundo que está pecando constantemente contra Deus e ainda assim poucas pessoas reconhecem seu pecado. Responsabilidade por seus pecados, confessar seu pecado, lamentar seu pecado. Quando você vê uma pessoa que professou a fé em Cristo fazendo esse tipo de coisa, é evidente que eles realmente o conheceram. Você vê que um cristão pecará menos, mas não ficarão sem pecado. Mas quando eles pecam, isso causará tristeza em seus corações, isso os levará ao arrependimento e à confissão desse pecado. Ele diz que se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Há tantas vezes em que vou pregar em uma igreja e essa mesma coisa vai acontecer toda vez. Talvez eu pregue em uma igreja sobre o pecado ou sobre a necessidade de ser santo. E às vezes o Espírito de Deus estará trabalhando e muitas pessoas ficarão quebrantadas por seus pecados. E o que parece ser tão incomum é isso. As pessoas que geralmente são as mais piedosas, sincera e dedicada na igreja, são os mais quebrados por seus pecados, enquanto eles que mostram pequenos sinais ou evidências de ter nascido de novo, sentam lá como se não tivessem pecado algum. E o que estamos vendo é o trabalho do Espírito de Deus no povo de Deus e a falta desse trabalho em pessoas que professam fé em Cristo, mas realmente não o conhecem. Agora ele diz isso no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Quando o crente peca, o crente deve confessar que o pecado, afaste-se dele e peça perdão. Agora, o que é confissão? Confissão literalmente em grego é uma palavra homologue e literalmente significa falar a mesma coisa. Se eu sou cristão e estudo a palavra de Deus e lendo a Bíblia, um dia o Senhor me convence do pecado. Ou digamos que um irmão em Cristo, que me ama muito, vê que não estou andando como deveria e ele fala comigo sobre o meu pecado. E eu sei que é Deus, que ele está usando a Escritura. Realmente é verdade, eu pequei. Quando Deus me diz através da palavra de Deus, ou através da instrução de outro crente, ou alguma outra forma, quando Deus me diz que eu pequei, quando Ele fala comigo, você pecou, Paulo. Você estava impaciente. Confissão não é apenas para dizer que sinto muito. Confissão é falar a mesma coisa. Quando Deus diz, Paulo, você foi impaciente, e quando eu digo, Senhor, eu concordo com você em relação ao meu pecado. Você diz que eu estive impaciente. Você está certo, eu tenho sido impaciente. Isso é confissão e depois pedir perdão. Perdoe pela minha impaciência. Agora, vemos aqui que, mesmo que um crente seja transformado e continuar transformando, até mesmo um crente experimentará mudanças e conformidade com Cristo. Ainda teremos que lidar com o pecado em nossas vidas. Espero que seja muito menos à medida que crescemos, mas estará lá e temos que lidar com isso. Lidamos com isso através do quebrantamento e da confissão, reconhecendo o que Deus diz sobre nós é verdade e confessando agora. Deixe-me levá-lo a outro texto que é muito importante, muito importante. No Salmo 1:11, Davi diz, sua palavra eu guardei em meu coração para que eu não peque contra você. Como podemos crescer em conformidade com Cristo? Como podemos pecar menos? Um dos essenciais
essenciais de que precisamos está aqui no versículo 11. A palavra de Deus, olha o que ela diz. Sua palavra eu guardei em meu coração para que eu não peque contra você. Agora, se você está ouvindo isso, deixe-me fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra de Deus? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus? A maioria das pessoas, quando ouve essa pergunta, eles meio que abaixam a cabeça e reconhecem não o suficiente, alguns, até quase não. Esta é uma das razões pelas quais que temos tão pouco poder sobre o pecado. É porque passamos tão pouco tempo na palavra de Deus. Não pode perder o café da manhã sem começar a ficar com fome. Você perde o almoço, você está começando a se sentir fraco. Você perde o almoço, a ceia, o café da manhã, você sente falta das suas refeições o dia todo. No dia seguinte, você provavelmente vai se sentir mal. Bem, que ilustração física de uma realidade espiritual. Você precisa da palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm até mim e agem como crescendo esse grande mistério que ninguém pode resolver. Como podemos crescer então? Eu faço essa pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra de Deus? E a resposta deles é geralmente não pode ser tão simples. Mostre-me algum truque ou alguma chave para crescimento espiritual. E eu disse que estou tentando. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus. Agora olha o que diz de novo. Sua palavra eu guardei em meu coração para que eu não peque contra você. Agora vamos mudar um pouco. Sua palavra eu não guardei em meu coração para que eu possa pecar contra você. Você vê que funciona nos dois sentidos? Se você vai negligenciar seu estudo das Escrituras, a meditação de memorização das Escrituras, então você está abrindo sua vida a cada vez menos conformidade e para mais e mais pecado. Quando eu falo sobre a Bíblia e estudo da Bíblia, como você deve fazer isso? Eu não tenho a única maneira de fazer isso, mas deixe-me dizer algo que é muito importante. A maioria das pessoas pula para frente e para trás, elas lêem uma parte em um livro, e então talvez outro capítulo em outro livro, eles vão daqui para lá, e eles nunca realmente entendem o conselho de Deus, eles nunca realmente veem o quadro geral. Eu recomendaria que, se você nunca leu o Novo Testamento, comece no livro de Mateus e ler todo o caminho até o livro de Revelação. E fazer isso várias vezes e depois ir para o Antigo Testamento, começar em Gênesis e ler todo o caminho até a Revelação. E passar o resto da sua vida nessa disciplina de vida. Se é 3, 4, 5 ou 15 capítulos por dia, o importante é que você está lendo a Bíblia sistematicamente. E você está começando a ver como todas as peças se encaixam. Você está começando a ver o quadro geral de Deus. E o quadro geral em relação à salvação de Deus e à vontade de Deus. Agora eu quero que a gente vá para o livro de Tiago por um momento. Eu quero te mostrar algo que é frequentemente esquecido, mas tem sido muito útil para mim na minha vida. No capítulo 1, Tiago está falando sobre julgamentos. E depois ele está falando sobre julgamentos. Tiago diz isso. Versículo 13. Que ninguém diga quando ele é tentado: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Quando estou sendo tentado a fazer algo, e preciso perceber antes de tudo, isso não é de Deus. E isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não está em conformidade com o caráter de Deus. Eu preciso ver o pecado pelo que ele realmente é. Algo que se opõe a tudo que Deus é. E tudo o que ele deseja. Isso não é apenas um pequeno erro. Isso é hostilidade. É lutando contra Deus e os propósitos de Deus na minha vida. E então eu preciso reconhecer o pecado pelo que ele é. Não está vindo de Deus. E quando estou vivendo neste mundo e talvez uma pessoa me peça para fazer algo, ou há a possibilidade de fazer algo aqui, eu considero isso à luz das Escrituras. E eu percebo, não é algo que Deus gostaria que eu fizesse, e preciso reconhecer que isso não é de Deus. Eu sou um filho de Deus e eu não deveria ter nada a ver com isso. Não há nada, não temos comunhão sem trégua, sem unidade com a escuridão, com o pecado ou com o diabo. E assim reconhecer quando a tentação vem, não é de Deus e precisa ser rejeitado. Agora versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando ele é levado e seduzido por sua própria luxúria. Agora, quando uma tentação vem e entra em sua mente, faça isso, olha aquilo, isso não é pecado. Isso é uma tentação que não é pecado.
torna esse pecado quando você se entrega a ele. Quando você se entrega a isso, quando você se dedica a isso, quando você se entrega para fazer exatamente a isso, que é quando se torna pecado. Mas quando entra pela primeira vez em sua mente, olha para isso não. Isso não é tentação. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não pode brincar com a tentação. Você não pode brincar com o pecado. Ele vai te agarrar e vai te agarrar rapidamente. E se você estiver trabalhando no campus, na Índia ou no Paquistão, há uma grande cobra, e você tem um facão na mão, e de repente aquela cobra sobe em você, você não pode sentar lá e falar com ele, você não pode raciocinar com ele. Vai atacar em questão de 1 segundo ou 2. Você tem que tirar a cabeça ou você tem que fugir. Você tem que sair daí. Você não pode brincar com isso. As crianças nós conhecemos, pelo menos dentro e ao redor, que estiveram ao meu redor na minha vida, que estavam lá e brincou com cobras venenosas, se divertindo, e então de repente eles chegam muito perto, eles ficam muito descuidados no que acontece com a cobra, ataca. Quando você vê a tentação aparecer, não brinque com isso, não medite sobre isso, não pense sobre isso, mate-a, afaste-se dele. Fugir disso nos disseram para fugir de certos pecados. Você se lembra quando Caim estava com raiva? Ele estava muito zangado e Deus disse a ele que o pecado está esperando na porta e seu desejo é ter você. Você precisa perceber algo. O pecado é como um animal selvagem e quando se aproxima, ele quer você, quer te devorar, quer destruir você. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, procurando quem ele possa devorar. Não brinque com isso, corte imediatamente. Aqui está outra coisa que é muito importante sobre o pecado. Não vá a lugares onde o pecado é fácil. Às vezes eu tive que lidar com homens que foram convertidos. Fora do alcoolismo, eles dizem: quais são algumas das coisas que devo fazer? Eu disse: não volte para os lugares onde você costumava frequentar. Não corra com os mesmos caras. Não chegue perto daquelas tabernas, em lugares onde você costumava beber. Fisicamente, fique longe deles. Isso é muito importante na internet e outras coisas. Nunca coloque-se em uma posição onde você pode ficar sozinho com a tentação. Construir guardas ao seu redor para se proteger. Você tem que perceber o quão fraco você é, e quão forte é o diabo, e quão forte o pecado e sua luxúria podem ser. Agora diz no versículo 15, então, quando a luxúria concebeu, dá à luz o pecado, e quando o pecado é realizado, traz a morte. Outra coisa que você precisa perceber sobre o pecado: é mortal. E você diz: eu sou um cristão. Você é cristão e ainda é mortal. Quantos lares cristãos eu vi destruídos pelo pecado? Quantos ministérios cristãos não existem mais por causa do pecado? Quantos homens que foram usados poderosamente de Deus para fazer grandes coisas e então eles caem em pecado e desfaz tudo o que era bom antes. O pecado é mortal, é monstruoso. Você precisa temê-lo, você precisa fugir dele agora. Verso 16. Essa é a parte importante: lidar com a tentação. Não se engane, meus amados irmãos. Cada coisa boa dada, cada presente perfeito é de cima, descendo do Pai das luzes, com quem não há variação ou peneiramento, mudando a sombra. Agora, o que mais você deve reconhecer quando a tentação vier? Não se engane sobre a bondade de Deus. Você vê no jardim, essa é uma das primeiras coisas que o diabo fez quando o diabo estava tentando Eva. Ele tentou fazê-la acreditar que Deus não era bom, que Deus a proibiu de comer de todas as árvores do jardim. Isso não era verdade. E então o diabo basicamente sempre fará você pensar: bem, Deus não vai te ajudar aqui, Deus não vai atender essa necessidade, então você precisa sucumbir a essa tentação. Estou te oferecendo algo porque Deus não vai te oferecer nada. E você precisa perceber quando a tentação vem: eu não vou agarrá-lo porque Deus é bom e Ele tem algo melhor para mim. Especialmente eu digo isso para os jovens que não são casados. Eu digo: você tem essas tentações, essas oportunidades de cometer imoralidades e fornicações e outras coisas. E elas são muitas, muito fortes para olhar as coisas na internet, muito forte, muito mal e muito prejudicial para a alma. Mas quando essas tentações aparecem, o que você deve fazer? Reconhecer que Deus é bom, que Ele tem um plano. Ele tem um plano mesmo para satisfazer seus desejos físicos que você tem. Ele tem um plano justo
E o diabo está lhe oferecendo um plano falsificado. E quando você vê aquele plano falsificado, você precisa rejeitá-lo, porque não é a melhor coisa para a sua vida, não é uma coisa boa para a sua vida. Você precisa esperar, porque Deus prometeu dar-lhe o bem. E é aí que encontra algumas das maiores forças contra o pecado. É reconhecer a bondade de Deus. Que qualquer tentação que venha é uma falsificação da bondade de Deus. É como uma linda maçã, talvez, do lado de fora, mas está cheia de veneno por dentro. Mas tudo que Deus dá é bom por fora e por dentro, é bom por completo. Essas são algumas das maneiras pelas quais lidamos com a tentação, mas nós vamos lá agora. Use um pouco de sabedoria aqui. Se você estiver acordado 16 horas por dia, está neste mundo atrás das linhas inimigas 16 horas por dia. Você vê que, se você está ouvindo o mundo, você está sendo influenciado pelo mundo se você não gastar tempo na palavra de Deus. Grandes quantidades de tempo, se você não gastar tempo em oração, se você não gastar tempo na boa comunhão de uma igreja sã com outros crentes, você não será capaz de superar. E não vá lá procurando algum evangelista de TV para tocar a sua vida e dar-lhe poder. Não procure algum truque bobo. Isso não vai te ajudar com o pecado. O que você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa orar por força. Você precisa estar na comunhão de uma igreja muito forte, uma igreja local sob anciões que preocupam com sua alma. E sob os anciões que estão pregando a exposição da palavra de Deus. É disso que você precisa. Deus te abençoe.